Caros colegas, bem-vindos à sessão de jogos do meu canal. E num vídeo anterior mostramos o que havia na caixa de Copérnico. Agora nós vamos aprender como se joga Copérnico. Está curioso? Então vem comigo. Para começar esse momento tão esperado, a primeira coisa que tem que fazer é embaralhar cada montinho. As cartas de quadrante, do Conselho de Copérnico e de hipótese, mais cada baralho no seu galho. Depois, se coloca na mesa duas cartas de Conselho de Copérnico, mas elas só vão ser reveladas no final do jogo. Cada jogador vai receber 3 cartas de quadrante e uma carta de hipótese. E tem que ficar virada assim, de boca para baixo, também até o final do jogo. E o resto das cartas de quadrante vão ficar no centro da mesa ao alcance de todos os jogadores. O resto das cartas de Conselho de Copérnico e de hipótese já podem ser guardadas na caixinha. Depois, cada jogador vai olhar secretamente a sua carta de hipótese e colocar de novo de cabeça para baixo. Memoriza, hein? Escolhe uma das suas 3 cartas e coloca na sua frente. Assim, olhando para baixo. Depois, cada jogador vai escolher pegar as 4 cartas que estão em cima da pilha de quadrante. Vai escolher uma que vai fazer parte da sua mão. Outra que vai fazer parte da pilha de descarte. E as outras 2 que sobram, um vai para o jogador que está do teu lado direito e outra para o jogador que está do teu lado esquerdo. Se você estiver jogando entre 2 pessoas, as outras 2 cartas simplesmente vão para o teu companheiro de jogo. E esse foi o fim da primeira fase, que se chama Olhando para o Céu Estrelado. Agora começa a segunda fase, que nós vamos começar a desenhar o nosso mapa astral. Essa foi a carta que eu escolhi para começar o mapa. E, para que eu possa colocar ela no mapa, eu tenho que dispensar uma carta da minha mão. Então, eu vou escolher uma dessas que eu tenho. Escolho essa, coloco no descarte e dou a volta na minha carta. E depois que todo mundo fizer o mesmo que eu, se distribui 4 cartas de novo para cada um. E outra vez eu escolho uma para mim, uma eu descarto e as outras 2 vão para os meus companheiros ou para o meu único companheiro de jogo. E assim a gente vai montando o nosso mapinha. E nessa fase do jogo, na fase 2, a gente pode reconfigurar o mapa. E como a gente faz isso? Eu escolho uma carta da minha mão, cujo número seja maior do que tem na carta que eu quero trocar. Por exemplo, eu não gosto muito dessa carta aqui, eu quero trocar. Essa carta tem custo 1. Tô com sorte. Todas as que eu tenho têm um valor maior da carta que eu quero trocar. Melhor para mim. Escolhi ficar com essa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma subtração. O valor dessa pelo da outra. 5 menos 4. 5 menos 1 dá 4. Logo, eu teria que colocar 4 cartas na pilha do descarte. Mas, se ainda tem coincidência de cor entre as 2 cartas, aí eu já desconto mais um ponto. Então, eu já não tenho que descartar 4, eu descarto 3. Ponho a carta de cabeça para baixo, pago 3 cartas e coloco na pilha de descarte. E dou a volta na carta nova. Já reconfigurei o meu desenho. Mas isso sim, não se pode remodelar
reposicionando as cartas. Eu não posso trocar nunca as cartas de lugar. Onde eu coloquei, elas vão ter que ficar. Nessa fase, eu também posso decidir descansar. Por exemplo, todas as cartas que eu tenho ou são muito caras e eu não posso pagar nenhuma, ou eu não gosto de nenhuma delas porque não vai ser bom para o meu desenho. Então, eu simplesmente pego 2 cartas da pilha e se acabou minha vez. Agora vamos ver como funciona a carta de Conselho de Copérnico. Sempre que eu consiga formar uma linha, seja na vertical, na horizontal ou na diagonal, eu posso dar uma olhada numa das cartas de Conselho de Copérnico. Aqui, eu já tenho uma linha azul. 1, 2, 3, formando uma linha aqui. Então, eu vou dar uma olhadinha secretamente e coloco de novo, boca para baixo. E o que eu tenho que fazer para pontuar com essa carta? Eu tenho que ter pelo menos um astro da cor vermelha. Porque aqui o que diz Copérnico, quanto menos dessa cor, melhor. Então, se eu consigo cumprir esse objetivo, eu ganho 6 pontos. Por exemplo, se a próxima carta que eu coloco for essa, eu já estou seguindo o Conselho de Copérnico, porque aqui, além de estar a caminho de completar outra linha, eu tenho um astro vermelho. E como chegamos ao final da partida, a primeira pessoa que complete o seu desenho declara o final da partida. Então, como a gente vai fazer a soma dos pontos para saber que ganhou? A gente vai seguir os critérios de qualidade do desenho, o alinhamento dos astros, as cores que aparecem, o Conselho de Copérnico e as hipóteses. Como a gente mede a qualidade? Contando quantas estrelinhas tem no nosso mapa. Aqui, eu juntei 8 de qualidade. Podia ser melhor, né? Agora, o alinhamento dos astros. Vamos contar quantas linhas de cada astro nós temos. Por exemplo, nessa linha vertical, eu tenho 1, 2, 3 astros azuis. Eu tenho uma linha azul. 1, 2, 3 astros amarelos. Então, outra linha, mais amarela dessa vez. Então, já desse lado, eu já tenho 2 linhas. Por cada linha, eu recebo 2 pontos. Aqui, eu tenho uma linha verde. Já são 3 linhas. Aqui, eu tenho outra linha verde. São 4. Aqui, eu tenho uma linha verde e uma linha azul. São 6. Logo, 6 vezes 2 são 12. Tenho 12 pontos pelo alinhamento dos astros. Agora, vamos ver quantas cores aparecem no nosso mapa. Eu tenho astros azuis, astros verdes e astros amarelos. Eu tenho 3 cores, então. Então, nós vamos olhar a tabela de cores. Se eu só tenho uma cor, eu recebo 1 ponto. Se eu tenho 2 cores, recebo 4. Se eu tenho 3 cores, 9, 4, 16, 5, 25. Eu tenho 3 cores, então recebo 9 pontos. E eu já estava esquecendo, quando se acaba o jogo, se pode colocar as cartas de Conselho de Copérnico para todo mundo ver. Eu não vou receber pontos pelo astro vermelho, porque no meu mapa, ainda que eu fique aqui sem terminar, eu não tenho nenhum astro vermelho. Então, para completar, eu tenho que ter pelo menos 1. Então, 6 pontos eu já não levo. O outro Conselho de Copérnico é sobre os astros azuis. No meu mapa, eu vejo difícil ganhar esses pontos porque eu tenho muitos astros azuis aqui. Se o meu outro companheiro de jogo tiver menos, ele leva os 6 pontos. Agora a hipótese. Como eu levo os pontos da hipótese? Eu tenho que ter montado esta configuração exatamente como os astros estão alinhados aqui no meu mapa. Não importa se está assim,
Se está assim, 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 mas tem que estar aqui. Esta configuração está aqui. Então, eu levo 6 pontos. E um detalhe, o meu companheiro de jogo tinha esta carta de hipótese. Mas vocês podem ver que eu também tenho essa configuração. Então, eu já levo outros 6 pontos pela carta que ele tem. Então, vamos lá olhar. Se eu fiz as contas direito, deu 41. Então, eu estou dentro desta zona. Então, eu sou um aprendiz. E qual é a diferença para o modo solitário? Que eu só vou escolher uma carta de Conselho de Copérnico e uma carta de hipótese. E claro, como eu estou sozinha, eu não tenho por que esconder. E eu tenho que ter exatamente uma carta de astro na cor vermelha. Se eu tiver mais que um, eu não levo os 6 pontos. Outros detalhes do modo solitário do jogo. A princípio do jogo, se rouba 6 cartas. E depois, quando você fizer o seu mapa e for roubar as cartas de novo, você rouba 4. Outra coisa, não se pode redesenhar um mapa celestial. E quando você cumpre o objetivo, você ganha 6 pontos. Mas se não cumpre, você perde 6 pontos. Ai, e que mais eu posso dizer desse jogo? Eu só posso dizer que eu gosto de verdade muito desse jogo. E quando eu jogo no modo solitário, eu nunca consigo jogar uma vez só. Eu estou sempre tentando melhorar a minha pontuação. E às vezes acontece de eu fazer exatamente o contrário. Jogo uma partida bem e a segunda eu vou mal. Eu espero que você tenha gostado. Desculpe se eu esqueci alguma coisa. Mas dessa vez, antes de ir embora, eu acho que eu vou ler uma frasezinha. Vamos lá. Vamos buscar aqui. Saber que sabemos o que sabemos e saber que não sabemos o que não sabemos, esta é a verdadeira sabedoria. Fica com Deus e até a próxima.